Você se lembra do slime? Talvez você se lembra daquele slime verde, das séries como iCarly, Victorious, até quem sabe ali Drake and Josh. Mas o que para nós pode até parecer ter sido assim uma infância perfeita, para as crianças que estavam por trás dessas histórias não foi tão perfeita assim. A história que apareceu para nós na telinha foi um inferno disfarçado de parque de diversões. Hoje vamos falar sobre o homem que está por trás do império, Dan Schneider, e por que o documentário Quiet on Silence silenciou o mundo, como séries que nos divertiram e nos fizeram rir, brincar e ter histórias tão memoráveis de hoje foram o pior dia da vida para muitas pessoas. Olha, por 2 décadas, Dan foi ninguém mais, ninguém menos assim do que podemos chamar assim de um rei da televisão. Ele tinha assim algo ali que nós podemos dizer que foi o toque de Midas, mas o preço desse sucesso era alto demais. Com o tempo, acusações surgiram não apenas sobre o seu mau temperamento, mas talvez ali falando das piadas de duplo sentido que talvez nenhuma criança daquela época entenderia, mas que era um fetiche estranho dele. Feitiço, pelo menos inicialmente pelos pés, exposto ali em vários episódios de um ambiente tóxico, onde as vítimas demoraram mais de 20 anos para poder conseguir falar aquilo que realmente impactou a vida deles. Entre esses, eu vou falar, por exemplo, aqui, dá como um exemplo já ali o caso de Drake Bell, protagonista de Drake em Josh. O mundo parou, realmente, quando Drake Bell, o garoto de ouro da Nickelodeon, ele finalmente quebrou o silêncio e mostrou todos os horrores do que acontecia por trás daquele programa tão inocente e era um dos favoritos de muitas pessoas. Ele não foi apenas maltratado, ele foi vítima de um predador dentro do próprio set. Enquanto o mundo assistia o seu talento, ria e brincava das séries, das palavras que ele falava, ele vivia um trauma que quase tirou a sua própria vida. Onde estava então o grande rei Dan Schneider naquele momento? Ele estava nada mais nada menos do que no comando, criando uma cena que talvez você olhe para ele e possa até sentir vergonha de ter assistido. Mas eram cenas que se aproveitava daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente que tem marcas que marcam ele pelo resto da vida. Marcas que fez você rir, que fez você chorar, que fez você brincar, que fez você ter motivos para falar na escola, mas de um psicopata por trás daquilo tudo. Sim, o que ninguém te contou é que a Nickelodeon era uma máquina de dinheiro. Pais, produtores, executivos, ninguém olhava para o que as crianças e adolescentes sentiam naquela época. Todos olhavam apenas para o gênio que gritava, que humilhava, que sensualizava jovens e queria saber e se aproveitar deles de formas que exatamente da forma que você está pensando aqui nesse momento. Existe uma linha muito tênue entre entretenimento e abuso, e nessa história, essa linha foi apagada pelo poder atrás desse homem. Olha, vamos aqui bater um papo aqui bem direto aqui entre nós nesse momento aqui, falando sobre esse cara, sobre esse homem que não dá nem para chamar de homem, não dá nem para chamar de ser. Mas olha só, quando a próxima vez que você for parar para fazer uma análise e sentir a nostalgia de alguns shows que aconteceram lá dos anos de 2000 e não sei o quê, lembre-se, por exemplo, dos olhos daquelas crianças. Tente analisar ali, às vezes, o olhar de pânico que a gente estava vendo ali em certas piadas, mas que tinha que ter apenas o momento que o show tem que continuar. Meu querido e minha querida, esse é a verdade nua e crua, que às vezes o show business não é exatamente o que você acha que é. Mas, às vezes, aquele seu herói, aquela pessoa que defende, que fala na internet que devemos olhar as minorias, eram aqueles que exploravam crianças e que destruíam a vida de tantas pessoas para que pudesse você dar um like na vida dele. Olha só, será que isso mudou?